Boa noite. Saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as crianças podem descer para suas classes. Eu não sei se todos já experimentaram, tiveram a sensação de que foram a um médico e esse médico foi muito insensível ao seu problema. Talvez você já tenha enfrentado uma situação como essa, e nem sempre isso é questão de mau caratismo, né? Às vezes eles estão tão acostumados a lidar com a doença, que eles se tornam às vezes insensíveis ao sofrimento da família e tudo mais. Mas são pessoas como nós. E eu tenho a impressão que como cristãos, nós somos como frutas, uma laranja, por exemplo, né? Que para que possa realmente dar o seu caldo, precisa ser espremida. Eu tenho a impressão que nós desprezamos o sofrimento, mas o sofrimento ele é uma das formas que o Senhor encontrou para nos fazer voltar à sensibilidade. Muitas vezes a intimidade com as coisas do reino nos fazem perder a sensibilidade com o Senhor do reino. Então creio que seja importante que antes de começarmos, nós possamos pedir ao Senhor que nos traga sensibilidade, não às questões litúrgicas, mas ao Senhor, que é dono do reino, que está implantando o seu reino e nos quer sensíveis à sua vontade. Pai, mais uma vez, pedimos direção, pedimos entendimento, e que a Tua palavra, que é a verdade, possa nos desafiar, e que o Teu Espírito possa nos trazer sensibilidade, que possamos entender e praticar cada uma das coisas que estamos aprendendo durante estas semanas no estudo da carta de Pedro. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão fazendo uma rápida revisão, né? Rápida mesmo, não vamos gastar muito tempo. Semana passada gastei um pouquinho mais de tempo, mas a partir de hoje nós vamos já passando pelos slides com mais simplicidade, né? Então, nós há 2 semanas começamos a série Esperança e Vida dos Peregrinos. Nós falamos o significado da palavra peregrino na Bíblia, no contexto de 1 Pedro, no contexto do Antigo Testamento e tudo mais. E resumindo, sem a gente entrar em todos os detalhes, Pedro usa essa expressão para falar para as pessoas que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, né? O imperador Nero e os seus assessores lançaram uma perseguição muito ferrenha contra os cristãos, e eles foram se espalhando pela região da Turquia, da Ásia Menor, ali todas, Bitínia, Galácia, Capadócia e todas aquelas regiões. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ideia do peregrino é alguém que não está em terra a qual pertence, mas está ou de passagem ou morando em terra alheia. E ele dá a ideia também no sentido espiritual de que nós somos peregrinos nesta terra, não pertencemos a essa terra. Então ele desafia esses peregrinos a viverem na esperança e dá orientações práticas sobre como viver a vida de peregrino. Então na primeira semana, pode passar, Dani? Na primeira semana nós resumimos da seguinte forma, que nós fomos chamados para adorar a Deus por sua misericórdia. A gente foi analisando versículo por versículo, e nele nós encontramos uma viva esperança, e esperamos uma herança incorruptível. Ficamos seguros pelo poder de Deus, por meio da fé. Encontramos alegria em meio às tribulações, e temos a nossa fé provada pelo sofrimento, e nossa vida fica marcada por um relacionamento profundo com Deus, porque no fundo, sabemos para onde estamos indo. Na segunda semana, nós fizemos uma pequena revisão e adentramos no texto dizendo o seguinte, que a boa notícia do Evangelho
deve levar a uma vida de exultação. Pedro, ele destaca muito isso no início, que independentemente dos sofrimentos, é necessário que nós voltemos os olhos para a boa notícia do Evangelho, que é capaz de nos dar alegria diante do sofrimento. Nós vimos também que o Senhor tem conduzido a história, cumprido os seus planos e as suas promessas. Vimos que é extremamente importante que o Deus que falou aos profetas no Antigo Testamento, que falou por meio dos apóstolos, é o mesmo Deus que tem conduzido toda a história, e inclusive a minha e a sua história. Ele sabe cada um dos nossos passos, cada um dos desafios, cada situação que nós vamos passar, estamos passando, e nos conduz para o crescimento. E vimos também que nós somos chamados, em primeiro lugar, à santidade. O pastor Marcelo falou hoje, mas nós vimos que o apóstolo Pedro falou que nós somos chamados à santidade, a termos uma mente transformada e preparada, com o foco em Cristo e na eternidade, e que nos leva a uma obediência incondicional. Nós somos também chamados à reverência. Nós entendemos ali no texto que o Senhor é um justo juiz, e que nós devemos viver em temor, enxergando a preciosidade do sangue de Cristo. Então, quando nós passamos por esse momento aqui de celebração da ceia, é necessário que nós levemos muito a sério aquilo que nós celebramos aqui. Talvez a reverência que nos falta é entender com seriedade a preciosidade da obra de Jesus, do sangue derramado. Nós não podemos lidar com descaso com tão grande obra. E nós também fomos chamados a uma nova família, conforme Pedro diz. Nós precisamos entender esse conceito de família, viver um amor fraternal sincero, frutificando na estação devida, no tempo que se chama hoje. Nós, como relva, murcharemos, nossa vida vai passar, e o dia de demonstrarmos um amor sincero é hoje, um amor verdadeiro é hoje. O tempo de darmos frutos é agora, não é amanhã, é o tempo da nossa vida. Eu pedi que você abra lá em 1 Pedro capítulo 2, deixe aberto ali em 1 Pedro capítulo 2, e nós vamos continuar o estudo, agora adentrando no capítulo 2, mas como fizemos na semana passada, nós fomos até o 10 na primeira semana, aí voltamos do 8, 9, 10, 11 para dar sentido e ter uma ligação nos estudos que estamos fazendo. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, estamos no capítulo 2 iniciando, mas vamos fazer a leitura no final do capítulo 1, versos 23, 24 e 25. Pode passar, Dani. 1 Pedro 1, 23, 24 e 25. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E aí ele começa, versos 1 a 3, dizendo: livrem-se, pois, de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A primeira coisa que eu vejo ali é justamente qual que é o desejo do cristão peregrino. Então, quando a gente fala assim, uma criança, temos aqui a Welicinha, o que ela mais deseja? Ela deseja mamar. O maior desejo de uma criança é o leite puro, é o leite puro. Ela quer se abastecer. Então, quando o Pedro faz essa comparação, ele está dizendo que o cristão peregrino, ele tem que desejar ardentemente o leite puro, espiritual. Pode passar, Dani. O cristão peregrino precisa desejar ardentemente o leite espiritual. O alimento espiritual nos é fornecido pela palavra de Deus.
e pela revelação do próprio Cristo aos nossos corações, pelo seu Espírito Santo, que em intimidade vai conduzindo as nossas vidas. Desejar a intimidade com Deus é o caminho para o crescimento espiritual. Perdoem-me uma comparação que vou fazer, mas assim como uma criança almeja o leite, assim é um casal que está namorando e deseja se unir em casamento. Esse desejo, ele abrange todas as áreas da vida do casal. É um desejo de estar junto, de se unir fisicamente, é um desejo de se unir emocionalmente, e o negócio vai crescendo de tal forma, esse desejo de caminhar junto, que é algo natural. Quando não há esse desejo, não deveria se casar, né? Não deveria se pensar que o casamento vai dar certo, mas tem que ter um desejo de estar junto, tem que ter o desejo de construir a vida a dois. Assim como o bebê almeja o leite, os noivos almejam a vida a dois, assim deve ser a vida de todos os cristãos. Almejar a intimidade com Deus que os salvou. Se não investirmos o nosso tempo nas coisas que são eternas, teremos muito tempo para gastar naquilo que é improdutivo para o reino de Deus. Precisamos entender que um cristão peregrino autêntico deseja Deus, deseja Cristo, deseja a intimidade com o Senhor, porque se assim não é, há dúvidas de que nós estamos plantando as boas sementes, ou que a semente incorruptível realmente deu fruto em nós. Segunda coisa que ele diz, que o cristão peregrino deve se livrar de toda a maldade e engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, ao mesmo tempo que se deseja o alimento espiritual puro, renuncia-se àquilo que é impuro. É um processo inversamente proporcional. Então, quando se cresce o desejo pelo leite espiritual, diminui-se, vai se afastando o desejo por aquilo que não é honroso, né? Então, o que acontece? Se a nossa vida ela está demonstrando frutos nessa direção, inversamente proporcional, nós estamos cada dia menos desejando a Deus. Desculpem usar essa regra matemática, mas é mais ou menos isso que acontece. Quando nós damos espaço para o Espírito Santo, nós vamos desejando mais o próprio Deus. Quando nós damos espaço às coisas da carne, e nós vemos isso por onde? Pelos frutos, por aquilo que sai da nossa boca, pelas escolhas que fazemos. Isso é inversamente proporcional. Então, se você está aqui, se sentindo uma pessoa amargurada, agressiva, então se você está pensando, significa que o seu desejo por Deus, ele está baixo. E quando nós estamos com a imunidade espiritual baixa, nós estamos suscetíveis às influências externas. Então significa que um abismo vai gerando outro abismo, e nós vamos nos afundando cada vez mais, e perdemos a perspectiva do reino. É isso que Pedro está falando. Então, se vocês estão sendo perseguidos, preste atenção, continuem a desejar o leite espiritual. Não fiquem rancorosos pelo sofrimento, pela agressividade. Sigam a vida, prossigam a vida, né? Desejem aquilo que é puro e abandonem a maldade. E aí ele começa uma outra fase. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Pode passar, Dani. 4 e 5. Ele diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, o novo templo de Deus, o novo povo de Deus, é herdeiro das promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento, mas com maiores benefícios. Pois as promessas a Israel estavam limitadas pelo tempo, e as promessas à igreja, ao corpo de Cristo, apontam para algo muito maior, eterno e imperecível. E mais do que um local de pedras, um templo físico, esse novo local de habitação de Deus
templo ou casa espiritual é o corpo de Cristo, feito por, pode passar, pedras vivas. A gente sabe que pedra não tem vida, mas temos vida porque Cristo é a pedra viva. O templo do Antigo Testamento era feito de pedras normais, né? Seres inanimados, por objetos sem vida. E agora, por causa da obra de Cristo, um novo modelo é estabelecido. Ou seja, nós, todos os que estão em Cristo, que entregam as suas vidas a Ele, são chamados de pedras vivas, por meio de quem Deus construiu e está construindo a sua habitação. Você sabe o que eu estou dizendo para você? Que se no Antigo Testamento havia romarias, né? Desculpe a expressão que mais se aplica para nós é essa, mas peregrinações ao templo, a habitação de Deus não está mais num local, mas está em nós. Significa que quando as pessoas buscam a Deus, elas o encontram nos relacionamentos com pessoas que conhecem a Deus. Nós somos o local da habitação, pedras vivas, chamados para manifestar a glória de Deus. As nossas palavras precisam manifestar a glória de Deus. As nossas ações precisam manifestar a glória de Deus. Diferentemente de um templo fixo e imexível, esse novo templo ou casa espiritual é feito de pedras vivas, eu e você, que se adaptam às novas realidades, que a exemplo do Mestre Jesus, caminham no meio das pessoas e manifestam a sua luz, o seu amor, a sua graça a todas as pessoas. Deus não habita no meio do seu povo, e Ele não habita no meio de um povo de impuros lábios, mas Ele se manifesta no meio de um povo santo, uma igreja que está sendo construída para ser imaculada. Ele vem para buscar uma noiva pura. Sua nova casa são as pessoas que foram chamadas para anunciar grande e tão grande salvação. Eu me lembro de essa expressão pedra, né, na Bíblia, ela é muito usada em vários contextos, e as pessoas se vangloriavam de serem filhas de Abraão, e o texto diz que Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão, né? Então, existem algumas aplicações dessa passagem, mas uma delas que talvez nos interesse agora, não é mais o sangue que nos faz família de Deus. Mas se nós estávamos mortos como pedras, foi nos dado vida pelo sangue de Jesus, e agora somos herdeiros das promessas, não pela nossa descendência, pelo nosso RG, mas porque nascemos de uma nova semente, e somos então pedras vivas. E mais do que isso, pode passar, nós somos sacerdócio santo. Os crentes não são somente a casa espiritual do Deus que habita no meio do seu povo, mas são sacerdócio santo. Com a ilustração da casa, apontamos para um fator coletivo da existência, da atuação do corpo de Cristo da igreja, pois Deus veio para formar um povo, Ele não veio para escolher você, para formar você, Deus veio formar um povo, logo o coletivo está acima do individual. Nós somos pedras vivas que formam o local da habitação de Deus. Mas com a ideia do sacerdócio, ele dá uma outra importância para a nossa função no reino. O sacerdote tinha algumas funções na liturgia do judaísmo. Dentre elas, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele era um intermediário entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Então ele ia e oferecia sacrifícios a Deus em nome do povo. Com a vinda de Jesus, que ele é o sumo ou supremo sacerdote, nós não precisamos mais de intermediários. Aliás, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender nas Escrituras é que não há mais intermediários humanos entre nós e Deus. Cristo abriu o caminho, Cristo é o caminho entre nós e o Pai.
Isso significa que nós não somos somente pedras vivas, mas somos sacerdócio santo. Acaba aquela ideia, aquela visão de que o pastor, o padre, ele é o sacerdote da igreja. Só existe um supremo sacerdote da igreja, que é Cristo Jesus. E se destaca aqui um aspecto que é o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos os que creem em Jesus são responsáveis e comissionados à missão de sacerdócio santo. Na verdade, nós não oferecemos mais sacrifícios de animais, nós oferecemos sacrifícios espirituais, que são nada mais, nada menos do que todas as coisas que fazemos para glorificar o nome do Senhor e anunciar os seus feitos a todas as nações. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante disso. Mas o texto que nós lemos, 4 e 5, ele aponta para uma outra situação, que é talvez primeira, mas eu preferi colocar em segundo. Olha lá o que diz os versos 6, 7 e 8. Diz assim: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Irmãos, quando o Senhor fala que está construindo uma habitação, e nós somos as pedras vivas, Ele diz que a primeira pedra viva é o próprio Cristo. Ele é a rocha eterna. Ele é também a pedra angular, pode passar. Então ele é a pedra viva, está lá no verso 4, você não precisa abrir se não tiver aberto. Mas ele diz também então que ele é a pedra angular. Em algumas versões ele é a pedra de esquina, pedra fundamental. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de técnicas de construção milenares, que talvez hoje não tenham o mesmo sentido. Mas a ideia é que uma construção, ela precisava começar com uma pedra. E essa pedra era a pedra fundamental. Por meio dela, todas as outras eram encaixadas. Em construções de pontes, de lugares mais arredondados, eles chamavam de pedra de esquina aquela que encaixava os dois lados. Mas em construções regulares, a pedra inicial, Cristo é o alicerce, Ele é a pedra inicial, fundamental, por meio de quem todas as pedras vivas são erguidas, e somos então local da habitação de Deus. Se pensarmos nas construções de hoje, talvez não faça sentido, mas para nós, olhando as Escrituras, e entendendo o princípio de construção de 2, 3 mil anos atrás, nós vamos entender o que é uma pedra angular, é a base, é o alicerce, é o fundamento. E é interessante que Pedro, ele usa essa expressão extraída de Isaías, mas desde o início do seu ministério, Pedro, o nome já sugere, numa conversa ali com Jesus, os discípulos, Jesus disse assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, pode passar, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Está aparecendo ali, pode passar, Dani. Ali é o verso que nós lemos. Olha a parte final que eu deixei escrito ali. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, um trocadilho: tu és um fragmento de pedra, Petrós, mas eu sou o Cristo, a pedra, sobre quem será edificada a igreja. Então, Petrós é um fragmento de pedra. Petra é a pedra. Jesus é a pedra, em quem todos os outros, então, são construídos para a habitação de Deus, do nosso Senhor. Então, Ele é a pedra viva, a pedra angular. Pedro também, no início do seu ministério e da perseguição lá em Atos, ele não precisa abrir, ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro adorava essa expressão.
Eu tenho a impressão que ele fala o seguinte: Jesus me escolheu por causa do meu nome, né? Então eu sou Petros, mas ele é a pedra. E esse trocadilho é usado durante o ministério de Pedro. Mas o que ele está dizendo é que não é uma pedra idolatrada, não é um diamante, mas é uma pedra, pode passar, rejeitada. Rejeitada. Pedro diz que Jesus seria rejeitado pelos homens, mesmo com os seus grandes feitos em favor da humanidade. Ele foi rejeitado pela maioria das pessoas. O que ganha destaque é que ele foi rejeitado por aqueles que diziam ser seguidores do Pai eterno. As pessoas diziam amar ao Pai, mas rejeitaram o Filho. Eles seguiam um ideal religioso, eles seguiam um padrão de vida litúrgico, mas que tinha pouco de Deus, ou nada dele. Eles não foram capazes de enxergar o Pai se movendo na história, não foram capazes de aceitar e compreender os planos de Deus. Irmãos, o mesmo ocorre nos dias de hoje. O Cristo da fé, que traz desafios e mudança de vida, ele é rejeitado. E pasmem, Cristo é rejeitado por mim e por você nas nossas ações. Quando nós somos exortados, corrigidos, quando nós somos instruídos, e não damos valor, nós negamos o valor precioso do sangue de Jesus. Irmãos, Cristo é rejeitado em cada rejeição que nós fazemos à sua verdade. Assim como ele foi rejeitado pelos religiosos, muitas vezes ele é rejeitado por mim e por você, nas nossas ações, no nosso cotidiano. Nós não podemos esquecer que essa pedra viva, angular e que é rejeitada, pode passar, Dani? Ela foi escolhida pelo Pai, desde a eternidade. E se nós rejeitamos o Cristo na nossa vida diária, nós rejeitamos um plano eterno. E o texto diz lá que ela não é somente, a pedra não foi somente escolhida por Deus, mas diz que ela é preciosa. Para quem? Só para aqueles que creem. Ela só tem valor para aqueles que creem. Ela é um instrumento divino que foi usado para dar vida a nós pobres mortais, que estávamos condenados pelos nossos pecados, estávamos mortos e fomos trazidos à vida. Ela não somente é viva, ela não só é a pedra fundamental, mas ela foi rejeitada, está sendo rejeitada, só que ela foi escolhida desde o princípio dos tempos. Ela é preciosa para aqueles que creem e tropeço para aqueles que não creem. E ela é digna de confiança. A pedra, ela é digna de confiança. Cristo, aqueles que confiam nele e esperam nele, têm a certeza da eternidade e da recompensa. Aquilo que Pedro falou no início, nós temos uma viva esperança e uma herança incorruptível. E essa pedra que é Cristo, ela é digna de confiança. Você pode pisar, não no sentido de desprezar, mas você pode apoiar a sua vida. Irmãos, algumas pessoas escolhem produtos pelo preço, o mais barato. Outras escolhem pela qualidade, o melhor, mais eficaz e digno de confiança. Só que a gente sabe que nem sempre o mais caro é o melhor, e nem sempre o mais barato é o pior. Mas quando escolhemos pelo preço, independentemente da qualidade, a probabilidade do prejuízo ser grande é real. Mas quando mais olhamos para a nossa vida com Deus, não há caminhos fáceis, não é barato seguir a Jesus. Algumas pessoas entendem que como Jesus pagou um alto preço, elas entendem que elas não têm que pagar preço nenhum. Só que isso não é bíblico. Nós não fomos chamados para desfrutar da nossa mansão no Caribe. Nós somos chamados para carregar a nossa cruz. Significa que o alto preço que nos condenava já foi pago por Cristo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós assumimos como cristãos as marcas que Ele vai trazendo da nossa jornada. Nós resistimos? Sabemos que Ele nos carrega em alguns momentos? Sim.
Mas seguir a Jesus não é barato. Tem um preço, mas um preço que vale a pena pagar, porque Ele é digno de confiança. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e aqueles que nele esperam, têm a vida e vida em abundância. Só que Ele diz que essa pedra, que é viva, angular, rejeitada, escolhida, preciosa e digna de confiança, nos chamou para uma missão. Pode passar, e os últimos 2 versículos que vamos ler. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Primeira coisa que ele diz, que nós somos raça eleita, geração eleita. Os que se aproximam dele, confiam nele, são chamados de geração escolhida. No Antigo Testamento, o povo escolhido era escolhido, como dissemos, pelo sangue, pela descendência. Na nova aliança, a raça eleita, a geração escolhida, é composta de gente gerada pela divina semente, lavada pelo sangue de Cristo. Todos os que nascem de novo pela fé em Cristo são chamados geração eleita. Não caia, pelo amor do nosso Senhor, naquele engano de achar que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não dá espaço para isso. Só aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor. Então são chamados de geração eleita. E aí eu vou colocar os próximos 2 na mesma linha. Ele fala sacerdócio real e nação santa. Como vimos, somos sacerdotes do Rei Jesus, temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, livre acesso, e dele nós somos servos. Nação santa aponta para a santidade do Rei a quem servimos, e a santidade para a qual nós fomos chamados, como vimos na semana passada. Mas olha o que diz Êxodo, capítulo 19, 5 a 6, quando Deus chamou o seu povo, ele diz: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São expressões já usadas no Antigo Testamento, que apontam para a ideia de que nós somos pedras vivas, sacerdócio santo, baseados em Cristo Jesus. Ele é a nossa pedra, e através de nós, Ele quer manifestar a sua glória. E Ele só manifesta a sua glória por meio de uma nação santa, de um reino de sacerdotes, que entende a sua missão e a sua responsabilidade. E Ele termina dizendo que nós somos povo exclusivo, que é o último ponto aí. Pode passar, Dani. Povo exclusivo. No verso que nós lemos, vemos Deus falando sobre o povo ser um meu tesouro pessoal. A ideia é muito clara. Ele não reparte o seu tesouro com ninguém. Ele não divide a mim e você com este mundo. Nós somos dele. Nós somos dele. Ou somos ou não somos. Não há casquinha mista. Ou é baunilha ou é chocolate. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele nos comprou por um preço altíssimo, pelo sangue do seu próprio Filho. Agora nós somos um povo, pode passar, Dani, um povo com uma missão. Ele diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam, tudo o que planejamos, e aí que entra a questão da reverência que eu falei para vocês. Tudo que nós planejamos, tudo que nós fazemos, deve ter um pano de fundo, uma motivação maior, que é glorificar o nome do Senhor, de que é mostrar Deus nas nossas vidas, para que outras pessoas se dobrem diante do autor e consumador da nossa fé, o Pai eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, em quem tudo subsiste, e em quem tudo terá um fim. Mas para anunciar essa verdade, para vivermos essa verdade, primeiramente nós precisamos crer nela.
Irmãos, essa mensagem precisa nos alcançar e nos impactar profundamente, para que então possamos nos revestir dela, sermos impulsionados a compartilhá-la. Precisamos nos encher dessa verdade e transbordar essa verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que é muito difícil convidar pessoas para vir à igreja, eu sei disso, mas a gente nem precisaria fazer isso, se com as nossas ações, as pessoas olhassem para nós e perguntassem, qual é a razão dessa esperança que há em você? Pedro disse isso, nós vamos ver isso na próxima semana. Qual é a razão da esperança que há em você? Irmãos, está me deixando assim, estupefato, o fato de que nós estamos nos tornando improdutivos demais. Uma fábrica improdutiva, ela vai à falência. Só que diferentemente do que nós podemos imaginar, o reino continua sendo implantado apesar de nós. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, nós vamos participar dele ou vamos ficar aqui de braço cruzado? Nós vamos participar dele ou vamos ficar entretido com coisas desnecessárias? Irmãos, a luz de Cristo nos alcança, brilha em nós, e então através de nós, propaga os seus raios de amor e transformação. Em Cristo há verdadeira esperança, as trevas são dissipadas pela luz, é uma regra física, acendeu a luz, dissipa as trevas. Deus se manifesta em todas as ciências, em todos os cantos, em todos os caminhos. Ele usa expressões que nos apontam para uma realidade. Quando a igreja brilha a luz de Cristo, não há treva que resista. Nós precisamos nos unir em oração, nós precisamos nos unir em ação, em unidade. Vidas são resgatadas, famílias restauradas, conexões afetivas são refeitas, quando nós experimentamos o amor de Deus por nós, que age em nós e através de nós. Não importa quais são as nossas preferências secundárias. Os que esperam em Jesus são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Provavelmente todos nós, eu quero encerrar com essa parte final aqui. Todos nós temos distorções a respeito da igreja. Todos nós, em algum momento da vida ou agora. Alguns mais, outros menos. Confundimos o que é a igreja. Alguns acham que a igreja é o pastor e tudo o que ele disser. Outros pensam que podem se servir da igreja. Outros demonstram descaso, e talvez essa seja a maioria das pessoas. Descaso com os rumos da igreja. Mas todos que amamos a Jesus, e amamos a sua noiva, que é a igreja, queremos uma comunidade da qual nos orgulhar, que seja eficaz e efetiva em sua missão. Queremos uma igreja que cuide de nós e de nossa família. Tudo isso é muito bom. E nós precisamos percorrer o caminho da excelência na vida da igreja. A pergunta que eu quero fazer é apenas uma. A responsabilidade é de quem? Para que a igreja seja efetiva na missão. Todo mundo quer uma igreja boa. Toda igreja que alcançou toda comunidade que alcançou um bom status de reconhecimento, que as pessoas têm prazer de compartilhar, faço parte da igreja tal, né? Toda igreja que alcançou um status, quem foi o responsável? Quem foi o responsável? O único que dá crescimento é Deus. Mas Ele usa pedras vivas. Não é uma pedra e não é um sacerdote. São pedras vivas e um reino de sacerdotes, santos, reais, uma geração escolhida, um povo que se entende exclusivo de Deus. Uma igreja relevante é construída pela dependência e obediência incondicional de todos os seus membros. Efésios 4,
pode passar, 15 a 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pode passar. Nós vimos que Cristo é o alicerce, Ele é a pedra angular. Vimos que nós somos as pedras vivas, usadas para a edificação de um novo povo em quem Deus habita. E vimos que como seus instrumentos, somos chamados para uma missão. 4 perguntinhas. Você tem noção da seriedade destas verdades? Você quer levar a sério essas verdades? Você quer ser usado na edificação da igreja de Jesus? Você quer ser usado no cumprimento da missão? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Irmãos, eu não vou falar como Paulo, nem almejo falar como ele. Mas mais do que ninguém, eu sei o quanto tem sido doloroso os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses, como servos do Senhor. Todos nós, com os nossos erros e com os nossos acertos, nós temos sofrido na nossa vida familiar, profissional, como membros de uma igreja. Todos nós somos pecadores. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus para nos anunciar uma mensagem de perdão. Nós somos chamados e comissionados a uma missão. Vou pedir que você ore ao Senhor agora e peça para Ele que restaure em você a alegria da salvação e que te fortaleça para ser uma pedra viva e eficaz nesta comunidade. Nós somos chamados para isso. Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque somos exortados hoje, a começar em mim, exortados a darmos um passo na intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a renunciarmos aquilo que não te agrada. Pai, dá-nos força para ajudarmos uns aos outros nesse processo, que possamos entender a Tua condução soberana na história, mas que venhamos a entender que, como coletivo, somos casa espiritual, em quem o Senhor habita para manifestar a sua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizarmos a pedra preciosa, que é rejeitada pelos homens, mas foi escolhida desde a fundação do mundo, desde a eternidade, para ser a nossa pedra fundamental, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a honrarmos o chamado que o Senhor nos fez, para anunciarmos as grandezas do Senhor, que nos resgatou do império das trevas, e que nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é a luz do mundo, que dissipa todo o mal, a quem nós devemos seguir, obedecer e honrar com tudo que temos e com tudo que somos. Pai, desperta os nossos corações e usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé. Chamar um grupo.